Olá, muito boa tarde. Estamos no ar com o nosso Guaíba 300 por hora deste sábado, 21 de junho de 2025. A gente falando muito do esporte a motor, num pós-final de semana com corrida legal no Canadá, com a Fórmula 1. Tivemos Le Mans, muita coisa acontecendo. E a gente vai falar muito sobre isso, é claro, aqui na sua faixa já acostumado a ouvir sobre o nosso esporte a motor. Temos na mesa de áudio o nosso Luciano Vargas, a central técnica e gravações com o Rafael Baldez, a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer. Você pode nos encontrar sempre nas nossas mídias sociais, no @guaibasport, no do Bernardo Bert, @berbesch, com CHT no final, o meu @gutsanches. Acesse também o blog Pitlane no site do Correio do Povo. Enfim, onde nos encontrar, participe. A gente também está no Spotify da Rádio Guaíba, do Guaíba Esporte, sempre com os nossos episódios para você ouvir onde quiser. Antes de mais nada, Bernardo Bert, seja bem-vindo. Tivemos uma corrida interessante, mais uma vez, Lando Norris entupindo a sua corneta. Boa tarde, Gutierrez. Boa tarde aos ouvintes. O Lando Norris, ele tá virando, como foi no ano passado, o Sérgio Pérez, personagem do ano por todos os motivos errados. Não na mesma escala, mas o Lando Norris é o nosso personagem do ano por todos os motivos errados. Vamos analisar o que acontece, por que ele tem esses pequenos infartos ou grandes infartos mentais. Seria Sérgio Norris ou Lando Pérez? É, uma mistura assim complicada. Mas teve muita coisa interessante para a gente analisar na corrida, uma corrida com várias variáveis, com o perdão da redundância. E vamos falar das 24 horas de Le Mans, projetar o que vem por aí. Tem fofoca sempre na Fórmula 1 para a gente dar uma futricada. E tem aqui os nossos dois especialistas, jornalistas de automobilismo, o Eduardo Amaral e o Flávio Bandeira, para também ajudar na corneta ao Lando Norris. Pois é, senhores, já boa tarde para vocês. Claro que uma pequena afirmação do Russell, né? Grande afirmação. Não, pequena no sentido do título, né? Que não é o que se espera, mas uma afirmação dele. Um pragmatismo do Verstappen que serve para chegar em segundo. Mas aquela equipe que tem o melhor carro fazendo lambança. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, Eduardo? Boa tarde, Gutierrez, Bernardo, Amaral. Então, né, eu gostei da analogia que analogia não, trocadilho, enfim, como quiserem, de uma corrida de várias variáveis em Montreal. Até um abraço para Humberto Gessinger, que é um título dos discos dos engenheiros, enfim. Mas voltando ao que interessa, Lando Norris simplesmente, né, sendo aquilo que, né, que tem marcado a trajetória dele recente, assim, com lambanças. Eu até na hora que aconteceu a batida no Piastri, eu fiquei pensando, cara, em que momento ele achou que ele poderia fazer uma ultrapassagem naquela circunstância? Não tinha como, assim. E claro que para o Piastri acabou sendo melhor que encomenda, porque ele acaba saindo muito, digamos assim, fortalecido desse episódio e muito favorecido, né? E deixa bem claro que, né, a McLaren, de novo, se quer disputar o título de pilotos, o cara é o Piastri. O Lando Norris deixou muito claro que, né? E fora isso, George Russell e Max Verstappen comendo pelas beiradas, né? Daqui a pouquinho, se a McLaren continuar nessa toada de atrapalhadas dos seus pilotos, em especial do Lando, não dá para descartar um dos dois chegando, inclusive, para disputar o título. Montreal escancarou uma questão da McLaren, que é o grande temor da McLaren, escancarou isso, que é o problema dela não ter um piloto realmente fora de série. Nenhum dos dois pilotos é um piloto de ponta pleno da Fórmula 1. Mas não é suficiente, Bernardo, para fazer. Pode ser suficiente, é que tá. Pode ser suficiente. A tendência é o Oscar Piastri ganhar o campeonato. A tendência. Só que não era para estar num limite tão complicado com o Max Verstappen. Não era para ser tão no limite. Era para ser mais folgado. Só que aí a gente tem esse problema, que o piloto mais rápido, que era o mais rápido do final de semana e que colocaria de novo a McLaren na frente no final de semana, fez um monte de bobagem no treino de classificação e na corrida. E o outro piloto era bem mais lento. O Piastri não tinha ritmo para ir além da quarta colocação no final de semana, num carro que deveria disputar a vitória.
mesmo que não tivesse toda a vantagem que a McLaren costuma ter numa pista que nem a do Canadá. Ela não consegue explorar aquela questão de manter os pneus muito bem nas curvas de média e alta velocidade. O Canadá só tem curva de baixa, um pouquinho de média e muita reta longa. Então, apesar de escortar um pouco da vantagem da McLaren, pelo que a gente viu dos treinos, até o Norris começar a errar, ele ainda tinha o conjunto, não era o carro mais rápido, o conjunto mais rápido do fim de semana. O carro mais rápido claramente foi a Mercedes. Então a gente vê nesse momento que falta um pouquinho mais para o Piastri e falta cérebro para o Norris. Isso pode resultar num campeonato pro Verstappen. Eu acho que o campeonato tu tá junto comigo nessa, né? A gente largou a mão do Norris já há bastante não, tempo. Não surpreende o que aconteceu em Montreal. A do Norris eu já larguei. Quem tem que largar do Norris é a McLaren. Porque aí entra um problema, e aí eu vou discordar bastante de vocês agora. Primeiro, comparativo com o Pérez. Eu acho até injusto comparar o Norris com o Pérez, porque é injusto pro Pérez. E eu não tô... na verdade... É que o problema do Pérez não era falta de cérebro, era falta de qualidade. Mas é que tá. Não vamos esquecer tudo que o Pérez fez. E não vamos fez. esquecer que nenhum piloto dá certo naquele carro. E não vamos esquecer que o Pérez, ele é a consequência de algo que a gente nunca conseguiu explicar, que é nenhum outro piloto, além de Max Verstappen e o Daniel Ricciardo há mais de 10 anos, funcionam naquele carro da Red Bull. O Norris está com o carro pronto, ele entende o carro, ele entende a equipe, ele funciona no carro. Então, por isso que eu digo que não dá para comparar, porque a gente está falando de um piloto que pilotou um carro que ninguém acerta, tirando o Verstappen, e que muito por não acertar acaba errando de novo, erra a primeira, aí continua errando, entra questões psicológicas. Só uma aí. parte, esse programa vai virar uma música dos engenheiros do Havaí, né? Porque é variáveis que variam, pilotos que pilotam, e a gente vai juntando, daqui a pouco dá pra fazer uma musiquinha, um novo ritmo. Ninguém acertou o carro da Red Bull, o Pérez foi mais um, que num primeiro momento acertou e depois não acertou mais. Mas ainda assim, desculpa te interromper, Amaral, e até pegando um pouquinho rapidinho o gancho do que o Bernardo falou, ainda que falte cérebro pro Lando e falte velocidade pro Piastri, falta a McLaren chegar e de vez mas esse era o ponto. Um dos dois pilotos dizer, agora é esse. Mas esse era o ponto que era o começo. Eu acho que o Piastri está muito mais pronto para ser campeão nesse campeonato, levar esse título. Campeão do campeonato? Nossa, a gente conseguir mais umas 5 dessas, a gente faz uma música. Eu garanto. O Norris tá o Piastri, aliás. Traz o violão lá, o Piastri tá pronto para levar esse título justamente não por ser o mais rápido, mas por ser o mais consistente. Nesse fim de semana, e aí entra um ponto. Realmente, ele não estava rendendo, ele não rendeu bem o final de semana inteiro. Mas ele se manteve constante dentro das suas limitações. Esse é um ponto. E isso é importante para ser campeão. Ele estava limitado, ele conhece, que talvez seja o problema dos pilotos número 2 da Red Bull, que não conseguem trabalhar dentro das suas limitações. O Piastri estava limitado. O Norris erra mesmo estando bem no final de semana. O Piastri, ele vai até onde maturidade. Dá. O Piastri tem a maturidade para ser campeão. Exato. Num ano que tudo se encaixa, ele vai ser campeão. Agora ele que é o contrário do Norris, que é o ano que tudo se encaixou e ele não será campeão. Só que o que pode jogar contra a McLaren é a própria McLaren, porque eu acho que depois do que eu acredito, se eu sou o Zac Brown, não estou nem perto da conta bancária dele, mas eu acho que depois do que aconteceu no final de semana, tá mais do que claro que a prioridade tem que ser dada pro Piastri. Tem que ser, eu acho que até antes desse final de semana. Eu já achava estar sendo precipitado. Não, eu já achava antes também. O Norris entregou de mão dada pra McLaren. Eu também já achava antes. De mão beijada mas não dá pra agora. Tô até aqui com a tabela aberta. Nesse momento o Piastri tem 198, o Norris 176, o Verstappen 155 e o Russell 136. A Ferrari acho que é um capítulo à parte, a gente tem que falar em outro momento. Questão até de pragmatismo, né, Eduardo? Mas não pode perder o campeonato. É o Piastri. Tem que ser com o Piastri. E assim, tem que ser assim, do tipo, Norris, tu não ataca mais o Piastri. Tu não cria mais problemas. Tu agora é escudeiro. E tem que deixar isso claro. Até porque senão vai perder os títulos. Vai perder o título. Até pode deixar claro, sem deixar tão claro assim, até porque tem a questão. A gente nunca pode desprezar a questão ego de piloto. A gente sabe murcha os pneus do Norte. Mas chega pra não precisa, só desavança que ele bate sozinho. Só chega pra ele ali no canto do box e diz, meu amigo, a gente sabe que de ti não vai sair nada, então só não atrapalha. E é meio isso, assim. Mas é que é uma equação complicada, porque daí fala pro cara não atrapalhar, ele pode implodir de uma maneira. Se é pro Norris, que
carta fora do baralho pra gente no Pra ano, esse ano. Tu é diz capaz dele implodir e não ajudar mais Tu nada. diz implodir, ir Mas ele- mal pela cabeça ou Piorar de apatifar vez, propósito? começar a errar mais ainda. Mas é que Entendeu? se ele É um errar equilíbrio hoje- muito tênue. é que hoje, como é se que ele tu errar, ele lida já não com um piloto atrapalha, que, gente. que Mas tá aí- numa fase assim. Mas Mas, aí gente, hoje também se ele tem erra, ele não um- atrapalha já. É. Porque ele não é. Se o Verstappen apertar ele vai abrir. Ele não segura o Verstappen. Acho que a gente já viu. Mas é que Mas- tem um outro fator, na verdade. A McLaren precisa de uma outra coisa que é muito importante. Que é ponto pro Chico. Não, que é assumir o papel de que ela é a favorita para Sim, ganhar a o McLaren parece os fase dois louca. campeonatos. É verdade, é verdade. Ela não tem postura E de vamos uma combinar, equipe desde que o ano é o passado. melhor Isso, carro da desde o temporada. ano Desde o passado. segundo semestre do ano passado já. Quando isso. poderia ter virado o jogo. Ela não vestiu quando essa camisa. priorizasse algum dos pilotos, que ano passado ela deveria ter feito isso e poderia ter ganho o título. E não é uma equipe que é a primeira vez que eles vão disputar o título, é uma equipe com história, com pedigree, com camisa. Ah, tudo bem, é tipo o Botafogo, né? Não, faz mas hoje faz 20 também anos que mas não hoje ganha. Não, é. Botafogo seria o Williams, gente. Vamos respeitar. Não, mas faz 20 anos que a McLaren não Não, ganha. é isso. O campeonato. Botafogo ficou 50. Mas o Botafogo já ganhou, né? É. Então, enfim, tem que assumir o papel de equipe grande e de protagonista no campeonato. Parar com essa frescura. Enfim, acho que isso é um negócio essencial. Mas Tem a gente que, tá falando tem que correr também- sem medo de ser feliz. Tem que Mas- correr com a vontade de vencer, com a certeza de que pode Mas A o gente vencer. Norris tá tem muita falando do vontade de ponto vencer. vista- É, não, é mas que aí tá. tem que ter inteligência, A né? gente tá falando do ponto de vista da equipe. Não custa também o Norris por si só pensar, não, eu vou fazer pelo menos o meu direitinho, vou ver o que eu posso É que Ele o não problema- tá Mas é que eu acho que ele já não consegue. É que ele tá botando uma pressão sobre ele mesmo, que exatamente por o Piastri estar sendo tão regular, a cabeça dele virou uma groselha. Já tinha o Verstappen, que tinha alugado um resort na cabeça dele, e aí o Piastri alugou o resto do terreno e agora não tem espaço para mais nada. E aí o Norris, o que acontece? No treino de classificação, eu vou dizer para vocês, ele tinha alguma folga para fazer a pole position. Ele fez setores para fazer ali 2 décimos pelo menos, ou no mínimo ficar ali na mesma casa do Russell. E aí ele errou todas as voltas do Q3, largou em 7º. Não dá. Então, tu tem tanta folga, tira o pé um pouco e faz a primeira fila. Larga em segundo, entendeu? E aí larga em segundo, resolve na corrida. E aí vocês falam que pode abrir pro Verstappen, eu acho que na verdade pode abrir uma briga, não é nem tanto pro Verstappen, não é pelo Verstappen, é porque eu não vejo a Red Bull com capacidade de dar esse salto de qualidade que precisa pra... Mas eles já melhoraram. Não, eles melhoraram, mas eu acho que quem tá mais perto de ter um carro mais competitivo, não de hoje, eu acho que já é uma tônica de antes do campeonato, é a Mercedes hoje. E... Mas é que a Mercedes é montanha-russa. É, A isso Mercedes, que eu ia falar. numa pista, lá ninguém tem chance. eu Em vou ser duas um pouco- ela Mas é que tá, desaparece. eu não vejo a Red Bull. A Mercedes E- veio de 3 corridas desaparecida. Eu vou Mas ser é um que tá, pouco mais mesmo frio, desaparecida, o Russell e a própria Mercedes otimizam, de novo, jogam dentro das suas ineficiências. Não, o Russell tá no melhor momento da carreira dele. Ele tá fazendo... E é aquilo, ele é especialista em ganhar corrida que ninguém viu. Eu vou ser Ele, mais... ele é o melhor exato. resultado possível e ninguém prestou Os atenção. resultados deles são muito assim. Eu vou ser um pouco mais óbvio, assim, é até uma análise mais preguiçosa, mas dificilmente eu acho que o título vai escapar do Piastri. A questão não é essa. Também a questão é que esse título não vai ser como o Vai que a ser fácil, McLaren- como isso, deveria. O que a McLaren oferece, eles não vão entregar. Eles vão conseguir usufruir do que a McLaren oferece, mas não a pleno. Sim. Porque eles não estão conseguindo demonstrar a superioridade E é da McLaren. aquilo, o problema é o seguinte, a McLaren meio que tá num cenário que ela precisa ganhar o campeonato antes da última corrida. Se Sim. chegar na última corrida com casca grossa que nem o Verstappen, Ou mesmo com o Russell. mas é que o Russell seria o primeiro título, é um pouquinho mais complicado. Mas vai disputar o título com o Verstappen na última prova, esses dois gurizinhos da McLaren, ele vai mastigar que nem sucrilhos. Eu acho que o Piastri tem mais condição de não ser É papaya mastigado. com cassis pro Ele não é o Verstappen. piloto que eu acho que vai fazer como o Russell faria se ele estiver disputando o título, de dividir a curva até o final. Mas eu vejo no Piastri uma capacidade de, daqui a pouco, ser o cara que vai, nesse processo, se ele chegar na final e ele precisar ser pragmático, ser meio Proust da vida, fazer o mínimo para garantir o título, isso ele consegue. O Norris explode. É que é muito mais difícil, a gente viu com o Hamilton, como é mais difícil chegar para decidir na última Sim. prova quando é o teu primeiro título. Não, e quando tu Um tem que- Verstappen E outra, também. quando tu tem que recuperar, né? Porque aí eu Então vou pensando é- no Russell, porque eu tô pensando no Hamilton de 21, que teve que recuperar
pra chegar na última corrida. Não, mas na verdade o Hamilton tava na frente do Raikkonen na última prova. Sim. O Raikkonen passou os dois, o Alonso e o Hamilton na última Passou prova. quem? Desculpa. O Alonso e o Hamilton. É verdade. O espanhol mais Que fraco. também foi a McLaren não sabendo administrar os seus ou seja, pilotos. é um E histórico. aí naquela ocasião tinha que ter priorizado quem, verdade? O Alonso? Se a McLaren tivesse priorizado. Não tô dizendo que é certo, eu tô Eu dizendo acho como é que que ia dá ser ganhar pra pra encerrar ganhar. por hoje. Não, como é que ela ia ganhar mais Beleza. fácil. Eu acho que acabou, né? Não, me ouçam. Já que a gente vai entrar nesse assunto, o problema não é qual piloto merecia. Eu não tô falando de mérito. Eu tô falando que até a 6ª corrida do Mundial, eu acho, por aí, o Alonso estava liderando o Mundial, o Alonso estava de bem com a vida e o Hamilton não estava pé da vida. Quando eles começaram a A bater sexta os corrida do cornos... Mundial foi a primeira vitória do Hamilton, não foi? Sim. Quando eles começaram a bater Canadá, Quando eles começaram a bater os cornos... O Alonso só ficou putinho, né? Não, é que o Hamilton tá. só fazia pódio. Não, o problema é como a McLaren... 5 pódios. Eu posso terminar o meu raciocínio, É que tu Eduardo vai Amaral? defender o Alonso Ou sempre, a é gente dirigente já da conhece. McLaren, Vai lá. também não sabe resolver essa questão. Então, se a McLaren seguisse essa toada, o Alonso ia ganhar o campeonato com alguma vantagem. Só que o problema é que o Hamilton apresentou as credenciais dele e a McLaren nem sequer... Ela não se posicionou, a McLaren. Ela ficou se fazendo de salame. E aí os dois pilotos ficaram brabos com a McLaren. E ela não tinha mais gestão de corrida com nenhum dos dois. O Hamilton e o Alonso correram sozinhos até o fim do ano. E isso atrapalhou os dois. Só que não tinha como consertar. Eu fiquei pensando, tá, mas eles desculpa te interromper, mas eles estão ali pra isso, né? Não, mas é que não tinha como consertar aquilo ali. Só que eles começaram a se atrapalhar. Sim. Não é nem a questão. Eles começaram a sabotar o treino de um, Sim. sabotar a estratégia do outro. Faltou alguém, Os tipo, dois, o botar Alonso a fez o ordem, mais escancarado, que foi impedir o Hamilton de andar no treino da Hungria. E ele ainda... Na Hungria, Barcelona. Ele ainda deu uma sabotada ainda num pit ainda. Mas antes, na corrida anterior, o Hamilton entrou no box, Foi o Hamilton, fez um undercut no Alonso, quando era pra ele ter parado depois, e o Alonso quase ficou sem gasolina. Sim, Porque naquela época tu largava com a gasolina pra fazer o pit. Sim. Então isso aí tudo gerou uma atmosfera que esculhambou o campeonato da McLaren. Eu digo, pra ganhar fácil, Aquele ano faltou tudo. teria que ter priorizado o mas Alonso também desde o começo. quase- Ou quando achou que... Ou ia ter que assumir que não ia priorizar o Alonso, ia priorizar o Mas também Hamilton. quase 20 Agora anos, ficar né, no meio... gente? A Não, McLaren, tudo bem. né? Eu tô dizendo, Não, eu sei que tu só é tá importante a contextualizando. gestão de piloto. Mas é que Quando assim, não é o tem histórico da gestão, McLaren, acontece porque a bobagem. McLaren com o Eu Prost ia ser... falar que A McLaren com o Prost falta sendo fez mas isso. Ele tava ali e não gerenciou. A McLaren só acertou isso com o Hakkinen e o Coulter porque era bem fácil, né? Porque um era... Assim, Mas com o Senna e com o Prost, É que tu- ela também não não fez. tinha- Mas em 88 em 88 a McLaren geriu muito bem o Senna e o Prost. Os dois foram até o final do campeonato brabos um com o outro, mas em condições os dois de só correr. E, E não antes- eles perderam. E antes tinha sido... 89 é que explodiu tudo. E antes tinha sido Lauda e Prost na mesma equipe, né? Sim. Que também eles tiveram que gerir... Mas geriram bem também. Que eram também eram dois pilotos facinhos Mas de dar, né? o problema em 89 é que o Prost tinha convicção de que ele ia ter prioridade porque o Senna já tinha ganho dele, e o Senna resolveu enfiar a mão na cara do Prost e dizer, não vai ter prioridade. É eu tipo vou em correr bem 2007, pra quando o caramba de bicampeão novo e meia tá bomba ferrado. pegou e achou que ia ter prioridade, porque Não, é chegava diferente, porque ali era novato. aparelho, ali não era disparelho no cronômetro. Aí que tá, vocês botam pra baixo o Alonso. Né? Que tu bota ele pra cima demais. Os dois A gente tem que equilibrar, senão, se deixar por ti é Não, é porque Alonso. sempre que tu faz pouco do rival, tu diminui a conquista do cara. E os mas dois é- foram muito parelhos. É isso. O cara Tanto fora que- de série, ele não precisa amadurecer tanto assim. Ele já Tanto vem que pronto. o título primeiro do Verstappen, que pese, né, as pataquadas da senhora FIA, foi muito valorizado pelo que o Hamilton fez. Claro. Pra tentar impedir esse título. Não, e dele. outra, um campeonato que tava na mão que parecia, ali pelo meio do campeonato, a gente dizia, acabou o campeonato. E foi até o final, e é valorizado e só é grande o primeiro título do Verstappen, muito talvez até maior que o primeiro título do Hamilton, muito por com quem ele competiu. Porque o primeiro título do Hamilton, ele competiu com um piloto mais fraco, e assim, não tem nenhuma vergonha de dizer, o Massa é menos piloto que o Hamilton. O Massa não tá no patamar de nenhum desses caras. Isso aí não é desmerecer o Massa. Sim, foi um ano especial do Pois é, Massa num carro melhor. Assim como está sendo o ano especial do Piastri, daqui a pouco vai ser o único. Assim como foi o ano do Button. Sim, aquilo tem que aproveitar. Óbvio. Esse tipo de piloto que nem o Piastri, ele tem que aproveitar porque pode ser a única chance. É que o Norris já jogou no lixo. Ele jogou ano passado. O Norris jogou a chance dele ano passado no lixo.
porque ele tinha a condição de equipamento de ter ganho o campeonato ano passado. E não foi um E o psicológico dele ter ido para a banha nesse ano é decorrente do ano passado ele já ter entregado os doces. Eu não sei, eu tô meio na linha do Bernardo nesse sentido de talvez esse fracasso do Norris do ano passado tenha direcionado, nem que inconscientemente, o Piastri, a McLaren e o próprio Norris para esse ano. Sim, é uma coisa Sabe, decorrente da outra. A questão de uns pegando confiança, a McLaren já ficando meio cestrosa com o Norris, o Norris já meio desestabilizado, porque, será que eu não sei consigo? se tem uma tradução para português que quer dizer overdriving. Ou tá sobrepilotando Se passou. o Norris. O famoso se passou. A cabeça dele tá um É pastel. o O famoso Norris tá se passando. tropeçando na baba, escorregando na baba. Mas é um termo que no inglês é muito correto. Overdriving. Ele tá indo além do que ele deveria pro que ele precisa. É as duas coisas. Ele não deve e não precisa tanto. E aí tá destruindo as corridas dele. Numa hipotética, assim, consciência por parte do Norris, vocês acham que ele teria capacidade, e aí eu digo bem, assim, matemática e tal, de superar o Norris até o final da temporada? Quem? O Norris? Superar o Norris? Superar o Piastri. Só falta 4 pra música. Superar o Piastri, no sentido de... dificilmente o Piastri vai ter fracassos tão retumbantes quanto o Norris teve, entendeu? No sentido de pontuação. Não, ele tá Pode eventualmente ganhar corridas, né? Incomodar o Piastri e tal, mas eu acho que o Piastri vai, de forma pragmática, levar esse título. É que agora o Piastri tá cheio da confiança, né? Exato. Ele não tem mais, ele já sabe que ele não precisa mais brigar diretamente com o companheiro de equipe. Agora ele vai eu não vejo taxiar essa, esse título. eu não vejo essa capacidade do Norris, porque pra mim é como disse o Galvão Bueno sobre o Vettel, a cabeça dele virou um pastel, né? De vento. E eu vejo o Piastri, me parece que ele entendeu que o campeonato dele agora é fazer o mínimo. E ele vai trabalhar nesse mínimo. Ele vai otimizar, como eu disse, vai trabalhar em cima das próprias limitações. Não sou tão rápido aqui. Beleza, então o GP do Canadá, eu acho que foi um exemplo. Ele não ele não ameaçou a liderança em nenhum momento, mas também não fez nenhuma grande bobagem para perder. Quem fez a bobagem foi o Norris. A melhor coisa que pode acontecer pro Piastri agora é a Mercedes se consolidar com essa força e a Ferrari crescer. Porque se tiver 2 carros tirando pontos do Verstappen, aí vai facilitar muito o trabalho dele. Porque esses 2 carros, muito difícil recuperarem para disputar o campeonato. Pode, o Russell pode. O Russell sim. Mas é muito difícil, ainda mais porque a Mercedes não tem tido consistência. Mas se a Mercedes a cada 3, 4 provas aparecer com o melhor carro, vai tirar a chance do Verstappen ganhar, e aí pro Piastri é ótimo. E a Ferrari tem aquilo, então, né? Tá surgindo um cenário ideal para ele ganhar. Eu acho que e pra Ferrari tem o seguinte, eu acho que eu vejo o Leclerc com o mesmo problema do Norris na hora de decidir. Sim. Não é a mesma Não patamar. é o mesmo nível. Não é o mesmo nível. Parecido também. O problema do Leclerc é... Não é o mesmo nível, não é o mesmo tamanho. Mas são assim, chorões. Mas também são pilotos que eu não vejo com essa capacidade de ser campeão. E nesse sentido, eu vejo semelhanças muito pela questão de que eles já tiveram oportunidade com carros, digamos assim, favoritos da temporada, com condições de serem campeões, chegando a liderar o campeonato, vencendo corridas em sequência e não confirmaram. Então, nesse sentido, o Leclerc me lembra muito o Jean Alesi. Cara com muito, cara, já fez muito. Deu a bandeirada ele já fez muito mais que o Jean Alesi, mas é um cara com muito talento, mas que desperdiça muito o resultado. Bate quando nesse final de semana, sem brincadeira, é que a gente não consegue mais contextualizar, mas se olhar pelas telemetrias, a Ferrari tinha condição de ser protagonista no final de semana. Pelo menos lutar pelo pódio, mas podia com o Leclerc até incomodar a Mercedes. Só que aí ele bateu no primeiro treino livre, daí já perdeu tempo de pista para acertar o carro. Na classificação, ele fez o melhor primeiro setor com 3 décimos de vantagem e aí errou. Tudo bem, o Rajar atrapalhou, mas errou. Ele podia ter contornado o Rajar e não perdido a volta. Ok, mas aconteceu. E aí ele larga lá atrás e aí tem todo o prejuízo para recuperar. E além disso, a Ferrari não aceitou a tentativa dele, que era fazer uma parada só. Que ele não ia ganhar, mas com uma parada só ele tinha um mínimo de chance de ser de segundo ou terceiro. Além disso, o Hamilton, que tinha um bom ritmo para disputar o pódio,
atropelou uma marmota. Uma marmota, isso acabou com ele. E a Agora, marmota tirou 20 pontos de downforce do carro do Hamilton. e a acabou com Ferrari, corrida dele. e a Ferrari, assim, de novo, não foi gritante, mas teve erro de estratégia de novo, né? Não, teve, mas não é um erro grave. Ela foi conservadora, não é erro. Ela não apostou, ela fez o que os líderes estavam fazendo. Mas é que tá. Esse é o problema da Ferrari. Me parece que hoje o problema da Ferrari, para ela evoluir, tá muito menos dentro do cockpit. E não é nem no Vasser. Não, os pilotos estão bem. Não é nem o cockpit, não é o Vasser, mas é o entorno mecânico. E o Bernardo conhece melhor ainda que a gente, os bastidores da Ferrari, que me parece que assim, os engenheiros e tal estão com a cabeça tão fixada num jeito de fazer e não estão conseguindo fazer uma leitura do que precisa mudar no meio do caminho. E tem coisa. A Ferrari é uma cultura de automobilismo muito diferente da britânica, não da Shocks, que a britânica é a referência geral de automobilismo. Sim. A Ferrari faz funcionar do jeito dela, mas tem choques críticos ali que às vezes não funciona. Mas é assim, tá evoluindo a Ferrari, mas nessa pista, quando tinha chance, deu tudo errado de um jeito muito estranho. Mas não é dos pilotos. Tipo, o Hamilton tem que melhorar muito a classificação, mas foi melhor no Canadá. E o Leclerc tá bem, o Leclerc tá muito melhor que estava no passado, por exemplo. Então não passa por aí os problemas principais para a Ferrari ganhar uma corrida. O Leclerc, inclusive, em determinados momentos, até melhor que o próprio Hamilton, né? Então... o Hamilton não tá, embora tenha melhorado, tá disparado, é o pior ano do Hamilton. Eles têm que... Não pior, mas acho que ele tava numa draguinha nos últimos anos de Mercedes. Não, mas o segredo... Eu ainda avalio que na Mercedes nos últimos anos... No passado foi bem o Hamilton. O segredo para a Ferrari é conseguir a suspensão que o carro possa ser usado baixo. Porque ela tem tido sempre que levantar o carro para a corrida e aí o carro estraga e é muito ruim para os pilotos. Se ela conseguir usar essa altura do carro mais baixo, aí vai começar a crescer e aí vai se espelhar. Vou fazer o gancho para o segundo bloco, que o Gutierrez chama o pit stop. Vai crescer que nem a equipe do Mundial de Endurance e que ganhou as 24 horas de Le Mans. E a gente vai falar sobre isso também no próximo bloco, aqui no 300 por hora. Já voltamos. Estamos de volta aqui na sua tarde de sábado com o Guaíba 300 por hora. Falamos bastante do GP de Montreal de Fórmula 1. Claro que Fórmula 1 sempre é assunto aqui no vamos falar programa. Mais, daqui a pouco a gente fala mais. Daqui a pouco a gente vai falar mais. Mas eu não sei se vocês chegaram a assistir algumas coisas. Eu peguei a madrugada ali de sábado, enfim, meio, como é que se diz? Eu tô meio com os horários meio malucos, mas eu vi algumas coisas. E é impressionante como a Ferrari tá andando, né, no Mundial de Endurance. Na verdade, no programa passado a gente tinha conversado sobre isso, né, Bernardo? De que no Mundial em si, não na prova de Le Mans somente, no Mundial a Ferrari estava tendo... E não é de hoje, eles vão se recuperando no Endurance já há 2 anos. Eles chegaram como protagonistas e consolidaram. E a Ferrari já tinha dominado, assim, com tranquilidade. E é muito doido que, se for parar pra pensar, acho que, sei lá, uns 3 anos atrás, até um pouquinho mais, não se pensava numa Ferrari tão dominante num cenário que ela, não que nunca tenha sido protagonista, já foi, numa época, enfim, mas ficou sem ser hoje quase dominante por um bom tempo, né? E hoje dá para se dizer que ela domina. Mas mesmo assim, com toda a força, com a polêmica de bastidor também, que todas as outras equipes estão reclamando que teve um que foi desqualificado, né? Não, tudo bem, mas isso é até questão de regulamento e ninguém reclamou. O que estão reclamando tem o equilíbrio, o BOP, que eles chamam, Balance of Performance, que é equilíbrio de performance, que a FIA faz depois de tem sessões X que eles fazem um Balance of Performance. E o que todo mundo está reclamando é que a Ferrari ficou com uma vantagem. Não era para ela ter tanta vantagem. Fez um ótimo trabalho, tem um carro excelente, mas era para a Porsche não ter que fazer tanta força para ficar perto e para a BMW e Cadillac eles terem uma chance. E a Peugeot ficou lá atrás, a Aston Martin nem compareceu, a Alpine fez um pontinho e todo mundo ficou brabo. Enfim, dito isso, com toda a performance que a Ferrari tinha, o carro que ganhou não foi o carro da equipe Escuderia Ferrari. O carro que ganhou foi o carro da AF Corse, que é uma equipe que começou como satélite da Ferrari para carros de GT, é uma equipe privada, só que ela faz um trabalho tão excelente que foi entregue para ela um carro amarelo, não na cor vermelha, que nem os da equipe principal, ano passado já, para correr,
E eles trouxeram o Robert Kubica como protagonista desse carro. E o grande nome dessa vitória é o Robert Kubica, o polonês que se recuperou de um acidente horrível de rally, que tem limitações incríveis no braço direito. Acho que foi tu que falou, ele pilotou mais de 40% da prova. Exato, né? não, ele 60%. Ele ganhou ao lado. Eu achei que era 40 dividido por 3, é Não. muita coisa ainda, entendeu? Ele Já correu ao seria lado- muita coisa. Ele correu ao lado do chinês Ye Fei e do britânico Philip Hanson, que são pilotos médios de endurance, não são super pilotos de endurance. E ele, com o ritmo dele, principalmente de noite, colocou o carro numa situação de ganhar a corrida na frente dos carros de fábrica. E talvez tenha evitado uma vitória da Porsche, porque o segundo carro da Ferrari foi terceiro, porque a Porsche conseguiu, na base da tática, botar o carro em segundo lugar. E o Kubica teve um momento incrível da corrida que o engenheiro entrou no rádio perguntando pro Kubica: Robert, eu não vou usar os palavrões que eles usaram, tá? Robert, consegue ir até o final da prova para receber a bandeirada? Isso ele já tinha feito 6 horas de turno. E aí ele falou: nem ferrando. E aí, nem ferrando. E aí continuou lá, tinha a janela de pit, que daí na janela de pit ele ia passar o carro para outro. E aí quando ele foi entrar para fazer o pit, passar para o outro piloto, que ia ser o Hanson, para fechar a prova, ele só botou no box, ferrando. E aí não trocou de piloto. Aliás, e foi até o final e recebeu a bandeirada. Negócio fantástico. Aquelas coisas do esporte que eu acho que tornam o esporte interessante, uma seria a história do Kubica, né? Porque é incrível, é muito bom ver o Kubica, né? Kubica. Só o Galvão Bueno acha que é Kubica. Mas aí... Já pediram pra ele falar, o repórter da Globo foi perguntar como é que fala teu nome. Aí ele disse Kubica. E o Galvão E o Bueno- Galvão contestou. Não, Porque no léxico polonês, tá. enfim. Mas... Abraço pro Galvão Bueno, figura maravilhosa. O ponto é que Saudades, inclusive. né? muitas. O ponto é que é muito bom, né? A gente viu o Kubica também correr pela Williams já após o acidente. Fez o que dava para fazer, o carro não era bom e ele também tem as limitações. A gente sabe que a Fórmula 1 traz um desafio muito grande, mas eu fico muito feliz. Eu acho que é uma história, na uma verdade, baita história para ser contada, né? E tem uma baita injustiça dessa passagem de volta do Kubica na Fórmula 1, que se falou que ele não tinha ritmo por causa do braço. Eu não tinha ritmo porque ele Tem ficou- um outro detalhe que eu tava... ele tava dirigindo uma Williams, Tem né? um detalhe. Foram 166 voltas do Kubica, tá? 59 nesse último turno que o Bernardo citou, sem hidratação que falhou, não tinha Falhou água. o suquinho. Nossa senhora. Então, Imagina. Só na faltou capa da olhada, grade. volante, É não tinha curioso, pneu, né? não Porque a gente tinha- tava falando do acidente, se eu não me engano, do acidente que tira ele naquela primeira vitória do Hamilton, que a gente tava falando mais cedo, no Canadá. Ou eu sei que ele se envolve no acidente, eu não sei se é esse o que no determina. Canadá ele se explodiu no muro, mas É, ele não se explodiu ele não se no ano, machucou. foi ano esse. seguinte ele O venceu. que ele se machucou foi no acidente de rally na pré-temporada, É isso. quando ele estava na Renault já. Mas no Canadá ele se arrebenta no Mas muro. tem uma injustiça muito grande daquele ano na Williams, tanto que em Mônaco ele fez o único ponto da Williams naquela temporada, e o companheiro de equipe dele era o George Russell, Ah, que é um verdade, baita verdade. piloto. É verdade. Então ele não ficou devendo, ele tava Que a olha, gente ele até tomava- questionava na época se o Russell não era o piloto de carro ruim. em classificação ele tomava 2, 3 décimos do Russell, que não é bom, mas é normal. E em corrida ele tinha um ritmo compatível com o do Russell, num carro muito ruim. Então existe uma que- injustiça muito grande com é o Kubica nessa passagem de Fórmula 1. Desculpa, Bela, é que a corneta pegava pro lado dele, porque, né, antes desse retorno, ele já tinha apresentado o resultado, mas era outra circunstância. É, claro, E ele era outra, ele era outro um carro, potencial. né? Vamos lá, era outro carro. Aquele carro da Exato. Williams era horroroso. né? Ele era um potencial fora de série, o Kubica. Ele ganhou uma corrida com a BMW. Era uma baita geração. E depois a BMW errou completamente a mão no ano seguinte, quando ele poderia ter disputado o título. Ele foi para a Renault, teve um ano razoável e aí ele teve o acidente grave. Mas dito na isso... época, ele era cogitado até na Ferrari. Sim. E depois eu me lembro que quando ele surge, ele e o Hamilton eram colocados em patamares muito próximos um do outro, como talentos promissores. né? Não, exatamente, é uma geração ali muito boa. E o Raikkonen também. E a gente pega a amostragem dele depois na Alfa Romeo e ele substituiu algumas provas
E ele foi bem, ele andou num ritmo bem compatível. Então, poderia ter tido sim uma segunda carreira na Fórmula 1. É que eu acho que na Kubica. Fórmula 1 houve uma injustiça também, porque houve essa questão dele. É que é muito fácil tu falar que o braço dele tá Não, gerando era problema. muito fácil. E esquecer que ele ficou 5 ou 6 anos longe da Fórmula 1. Também, tinha que E recuperar o ritmo. Isso demora pra recuperar o ritmo. A gente vê como trocar de equipe, às vezes faz os pilotos se atrapalharem, e aí tu soma a isso essa questão Mas de é algum um cara preconceito. que vai ostentar um currículo... Ah, não, Pra é, ser é orgulhado, uma né, lenda. Cara, tem uma Vai lenda. olhar Ganhou pros netinhos e 24 vai dizer, horas. "Ô, aqui, ó." Daqui a pouco ele podia ir pra Indy, né? Pra dar uma graça. E guiaria bem. É que na Índia, a Índia teria problema, porque Físico. na Indy não tem direção hidráulica. Ah, sim. E aí o braço dele vai ter pesar. problema. Mas, ô Bernardo, até tu que é mais por dentro do EC e tal, é impressão minha ou as outras conseguiram chegar um pouquinho mais próximo da Ferrari dessa vez? Não, a Porsche Pois é. conseguiu incomodar. Muito por tática e não a menos Cadillac, em por alguns ritmo. momentos também tentou, A mas Cadillac não depois tinha ritmo, ficou pra a trás. Cadillac fazia mais pit stop que todo mundo. Exato. Então ali complicou a vida deles. E a Toyota fez uma tática meio suicida, que colocou ela na liderança da prova, no meio da corrida, mas era assim, ela tinha que ter... Não podia acontecer safety car, faltando 10 horas para terminar a prova, em Le Mans. E aí aconteceram os safety cars, e daí a estratégia da Toyota foi pro brejo, e aí ela ficou no meio do pelotão. Pra gente meio que fechar Le Mans, a gente teve o Felipe Nasser como melhor brasileiro em quinto. E o Drogovic ficou no meio do pelotão com a Cadillac, não tinha ritmo. E desse ano a gente não venceu nenhuma categoria. Nem o Pietro Fittipaldi no MP2, nem o Daniel Serra, nem o Augusto Farfus nos GTs, que eram os que tinham chance efetiva de ganhar alguma coisa. Então não foi um ano tão bom pro Brasil no Endurance. E ainda tem essa... Acho que é a única prova importante no mundo que o Brasil nunca ganhou. Porque já ganhou 24 horas de Daytona, já ganhou 12 horas de Sebring, ganhou Mônaco, ganhou em 500 vezes de Indianápolis muitas vezes, ganhou GP da Itália algumas vezes, Então, a nossa última vitória é em Monza. ganhou inclusive. Silverstone, O Brasil já ganhou 12 horas de Tarumã também. 12 horas de Tarumã, ganha quase todo ano. Acho que não tem estrangeiros vencedores das 12 horas de Tarumã. Não duvido. Que Nunca no teve um Uruguai argentino, alguém, será? Tem um candidato esse ano que é um americano que veio correr aqui. Esqueci o nome dele. Correu em Guaporé, 6 horas de Guaporé. Fez a pole position. Agora esqueci o nome do cara. Daqui a pouco eu lembro. Enfim. Mas eu confesso, tá? Até fui pesquisar bastante sobre hypercars e tal. E eu peguei gosto por endurance depois que eu comecei a trabalhar no programa, assim. E claro, são corridas, mas é aquela coisa. Tu zapeou, tá dando 12 horas de Spa. Tu vai olhar 1 hora, meia hora. Claro que tu não vai olhar as 12 horas. Às 24, toda hora que eu tava ali na frente da TV, eu dava uma... Não, às 24 horas a gente tem que de trabalhar, né? madrugada. Mas é interessante, sabe? Não é uma corrida, muito que é outro, legal. é que é outro Fora as estilo. 12 horas que eu tive a oportunidade, confesso, pela primeira vez estar em loco, e é demais. Não, é que é outro estilo de corrida, né? Exato. Não é... Aliás, ano que vem estão preparando as 24 horas de Guaporé. Essa eu quero ver. Vai Essa ser aí- legal. Vai ser legal. É outro estilo, é uma corrida mais tática. Mas é aquela coisa de até como tu gosta de acompanhar a Fórmula 1. Às vezes a gente vê uma corrida que, pra quem tá de fora, parece chata. Muitas vezes talvez não tenha tanta ultrapassagem, mas ela tá acontecendo na tática, no tirar a cada segundo. Isso também é Não, e outra, é às muito vezes tu olha o interessante. cara, esse cara tá no ritmo, na verdade, ele tá guardando algo pra depois, ele tá esperando. Aliás, a última corrida da Indy, inclusive, também, que teve um final... Corridaça que foi essa corrida. Final, uma baita corrida da Indy. Eu achei que a gente... Bomarito 500. O nosso... Aliás, o E- último domingo foi... Foi bom. Foi interessante. Eu sei que o Bernardo já falou algumas vezes que ele não gosta e tal do horário das corridas à tarde, mas eu confesso que foi bacana ter uma Me diz corrida... uma coisa que o Bernardo disse que gosta já na vida. Eu gosto de corrida de manhã. Corrida sprint, ele ama. Super ama. E o Bento também. Só pra Não, usar. Beto, não, mas assim, em relação... Só pra dar o nome aqui do norte-americano que fez pole nas 6 horas de Guaporé. Cole Loftsgaard. Olha aí. Na Lamborghini da FTR. Que é a Lamborghini com motor Ferrari. Que Aquela é uma, verde que a é gente uma viu? completa. Aquela? Não, é uma laranja. A verde é com motor. Eu sei que também não é Lamborghini o Não, é motor. motor Chevrolet, eu acho. Cara, eu acho que a verde é Ferrari A verde também. é Chevrolet e a laranja é Ferrari. Que é que o Ferruccio Lamborghini implodiu dentro do A túmulo, mas Lamborghini tudo bem. Foi uma que tentou entrar no EC E foi embora no recuou, passado. Recuou.
Isso é uma coisa, né? A gente às vezes vê equipes que são muito grandes numa categoria e tentam ir pra Engraçado. outra. Não é muito difícil. Mas sabe o que me chama manter atenção, o mesmo Amaral? nível, né? De uma pra outra. As montadoras, elas têm hypercars Sim. de mercado, A McLaren. mas não colocam. McLaren é A McLaren vem ano que é o vem. principal, Próximo ano ela vem. Então, assim, tu tem Alpine, tu tem... Já pode mandar o Lando Norris pra Tem lá. Audi, tem Olha, Porsche, aí Toyota. pode ser que ele consiga. E aí, abre-se uma Porque oportunidade. tu Não vai ser mandado. Manda mas o Lance Stroll ou o Lando Norris. Se o Bernardo for o Stroll, acho que tem um outro lugar pra mandar ele. Pra casa mesmo. É forte. Pra casa. Mas... Pra casa. Não, sério, gente, o Norris, o Stroll tá... Ah, o Stroll tá não é um fazendo- mau piloto. Ele Mas só já não é deu, um piloto né? de Fórmula Já 1. deu, já Só não é deu. piloto de Fórmula 1. Exato. É, exato. É isso, manda pra uma Indy da vida. Ia ser interessante ver ele na Indy. Mas... Batendo em todo mundo. Enfim, até perdi o meu fio da meada aqui. Segue a pauta, vai, Gutierrez. Não, vamos voltar Eu acho que pra... tem um ponto que a gente tava falando de Ferrari que a gente não falou, e a gente falou muito por cima, que é... Dá pra esse ano não dá, mas será que dá pra esperar alguma coisa de um carro realmente competitivo vai pra mudar o ano que vem? regulamento, tudo vai depender de quem é que vai fazer bons motores ano que vem. Essa é a grande incógnita. Todo mundo sabe que a Mercedes vem bem. Sim, que ela adora esses E botões a Ferrari complexos. tá um segredo bem grande. Todo mundo acha que a Ferrari vai ter um motor ok. E aí quem tá com mais problemas é a Audi e Red Bull. E talvez a Renault desistiu. E a Honda também não tá tão fácil a vida da Honda. Então... E a Red Bull, será que ela vai... Porque essa mudança de regulamento me traz essa dúvida. Porque quem vai... Nada vai se comparar ao Brown, né? Que o Ross Brown escreveu todo o regulamento enquanto ia fazendo o carro dele. Mas assim, quem vai trazer um carro competitivo pro ano que vem, com essa mudança? Será que a Ferrari vem? A gente sabe, o Adrian Newey acertou todas as vezes que trocou o regulamento. Tá na assim, Aston Martin. Ele é Só que a suspeito. Honda pode fazer um motor meio... Mas mesmo quando tinha motor ruim, a Mas, Red ô, Bull Bernardo, andava bem. Eu sei Ele que o compensa, Drogovic né? ele é suspeito, mas eu tava vendo uma entrevista dele, ele disse que é impressionante a capacidade do Adrian Newey. Não, é Já maluco, nessa é um maluco. temporada. Ele disse que não tem nada de ruim que saia dele, cara. Não, é impressionante. o que se diz, por exemplo, a Aston Martin deu um salto de qualidade com o Fernando Alonso. Foi dedo dele. Depois ele não trabalhou no pacote aerodinâmico. O que ele fez? Ele chegou em março, na primeira semana que ele trabalhou, ele entrou no túnel de vento, eles botaram o carro do ano passado e o carro desse ano, e ele falou, tem um negócio errado aqui, aqui e aqui. Vocês têm que recalibrar. Eles recalibraram, fizeram um pacote aerodinâmico baseado na recalibragem e pela primeira vez desde 2023, a Aston Martin botou uma peça no carro que fez o carro andar mais rápido. Depois Porque de só todas as andar para outras trás. vezes que mexeu foi pra pior. E aí é que tá o ponto. O Newey, ele consegue compensar motor ruim na aerodinâmica. Isso é um negócio... Ele enxerga, né? Os Ele- caras ele ele tem enxerga a um- aerodinâmica. Ele tem uma visão tão completa do que é a aerodinâmica de carro de corrida que ele não precisa do túnel de vento. O túnel de vento ele usa para refinar o projeto dele. Mas o conceito geral ele consegue enxergar sem o túnel de vento. E isso é um fenômeno. Reza a lenda que ele ainda faz o projeto no papel manteiga. E na né? pranchetinha. De pranchetinha, e no- papel manteiga. E o carro de 98 da McLaren, que foi campeão mundial, com o Mika Hakkinen, ele desenhou em casa quando estava naquela férias obrigatória que ele não pode ir para a fábrica porque trocou de equipe. Ele desenhou quando terminou essa licença dele, ele entregou outro, ó, fabriquem esse carro. Os caras fabricaram o carro, ganharam o mundial. E aí é muito doido, né? Tu vê, foi pra Aston Martin e tal, e o Alonso já tava fazendo zoinho pro Briatore de novo, né? Tipo, Mas isso aí é ou ele papo já da... tem algo... não, mas é... A imprensa britânica quer colocar o George Russell na Aston Martin. Essa é a fofoca que eu ia trazer. Não, ok, mas ainda assim... Existe Será que é uma... uma boa pra ele? É uma boa pra ele. Se for Pra no lugar do ele- Stroll, sim. É que na verdade é o seguinte, o que o Russell quer? O Russell tá fazendo um jogo porque ele quer ser valorizado na Mercedes. O salário dele pro piloto que ele ainda é ínfimo, se tu comparar com o Hamilton, o É Verstappen. de quase novato. É um salário de piloto de meio de grid bem pago. Então, eu acho que ele ganha tipo o dobro do que ganha o Hülkenberg, por exemplo. Que é um piloto de meio de grid bem É pago. bem baixo. Então o Russell está fazendo um jogo com a Mercedes, enquanto eles negociam o contrato, para subir. E tem interesse forte da Aston Martin, o que indica que talvez eles estejam cansando do Lance Stroll. E meio que nessa mise-en-scène, vale lembrar que o Alonso é amigo do Russell.
amigo de convidar pra festa e não sei o quê. Talvez, e a cara do Alonso fazer uma ceninha, ele ir lá na Alpine pra levantar a fofoca de que ele pode estar negociando pra sair da Aston Martin, pra aumentar esse burburinho de que o Russell vai pra Aston Martin e ele poder pedir mais dinheiro pra Mercedes. É a cara do Alonso, porque ele adora esse tipo de sacanagem. Então é tudo um conjunto, porque o Alonso tem contrato pro ano que vem. E eu acho que, a não ser que ele saiba que o motor Honda é uma porcaria, ele não, e a Alpine tem motor Mercedes pro ano que vem, ele não vai sair, perder a chance de andar com o carro do Adrian Newey. Nem que ele tenha que... Se segurou até agora fica, né? É, exatamente. Ele não Porque vai é isso, pular da mesmo barca. que o motor não seja bom, a gente sabe que o projeto vai vir bem. Ele não vai pular da barca, e então e nada impede a Aston Martin de ter os dois. Se quiser ter vergonha na cara e mandar o Lance Stroll embora, pode ter 2 pilotos de alto nível facilmente. Agora um assunto delicado para nós outros. A gente nem deu muita bola, né? Que ficamos tanto tempo querendo brasileiro na Fórmula 1. Vocês acham que o Bortoleto tá fazendo o que pode ou um pouco menos do que poderia? Eu acho. Não é uma temporada ótima, não é uma temporada que impressiona, é uma boa temporada. Mas é uma temporada que já deixou escapar 2 oportunidades de ser uma ótima temporada. Porque esse tipo de temporada que o Bortoleto tá fazendo de estreia num carro ruim que evolui, é um carro que tá crescendo, é assim, tu precisa de uma corrida emblemática, que aí a tua carreira tá garantida por uns 5, 6 anos. Ele não fez essa corrida emblemática. Mas ainda dá tempo, né? Mas acho que o carro vai melhorar mais. E eu acho que ele tem a chance de fazer essa corrida. Agora tá ficando ruim pra ele, e a gente brinca aqui, mas é óbvio que o Hülkenberg tem experiência, tem capacidade. Tá ruim que o Hülkenberg tá entregando, né? E aí vai ficando um pouco... A experiência comparação tem muito valor. Eu vou te- né? mas a eu vou te comparação dizer- vai ficando ruim, assim. Eu vou te dizer já o Mas aí tá seguinte, eu voltando acho que pra ele fazer faz uma experiência. boa temporada no sentido de que me parece que nesse momento a orientação dele é segura e deixa o Hülkenberg correr. Foi o que ele fez agora, a última corrida. Ele segurou mais. Não, o- até a atualização foi primeiro pro Hülkenberg, beleza. Mas assim, É que eu não tô esperando que o Bortoleto fosse muito maior não nem que ele eu, tá mas eu sendo. digo mais próximo do Hülkenberg. Pra mim Não, é o problema, essa a questão. acho que a corrida que era a corrida que estava na mão dele de fazer uma pontuação, Barcelona. Ele tinha pneus melhores que o Liam Lawson, muito melhores, e ele relargou com hesitação. Ele não foi para cima do Lawson. E aí quando ele olhou no retrovisor, tava o Alonso com toda a experiência que tem, com a primeira vez no ano com um carro bom. O Alonso foi lá e passou ele, e aí ele ficou preso atrás do Lawson, não fez um pontinho. É que Essa foi a chance desperdiçada até aqui. O bom para ele é que ele tá com uma média de classificação quase empatada com o Hülkenberg, que é um dos melhores pilotos de treino de classificação do grid. Então isso indica uma coisa muito positiva. É que, claro, também tem o outro lado, né? À medida que o campeonato vai avançando, fica naquelas. Ele ainda não tem. Acho que é só ele e tem mais um outro piloto. 2 pilotos apenas não pontuaram ainda na temporada. E ele é um deles, né? E óbvio que com a avançada temporada, já estamos na 10ª corrida. É o Lawson, é ele e o É, Lawson. ele e o Lawson E os que só. não andaram a temporada inteira, o Colapinto e o, Eu até e o nem- coitado do Durham. eu até nem contei os dois, porque, enfim, entraram com o bonde andando. E isso acaba depondo contra ele, o que não coloca o Bortoleto, digamos assim, sendo um cara desprezível. Não, muito pelo contrário, ele vem da Fórmula 2 sendo o campeão da categoria, o que não é pouca coisa. Só que, claro, né, do outro lado, o Hülkenberg tá conseguindo ainda que, né, com tudo que o carro oferece, tá fazendo seus pontinhos. Concordo com o que tu disse, Bernardo. Acho que Barcelona era a grande oportunidade, ela não aconteceu, mas também está na hora dele, sei lá, criar outras oportunidades. Acho que de repente na Áustria pode ser uma possibilidade, mas Uma ele pista não pode, boa para Sauber. e ele não pode deixar passar muito. De novo, 10ª corrida, vamos para 11ª. Até que porque assim, fica meio bola de neve, né? o cenário é o desempenho chama a falta de confiança, Exato. a falta de confiança piora o desempenho, assim, É pra que o sair vai cenário ser é assim. difícil. O que eu vejo, É esse o ponto. ele tá fazendo uma temporada que é suficiente para de forma alguma o cockpit ele tá arriscado para a temporada que vem, que ele tem contrato. Ele não corre o risco de não, tá muito ruim, vamos trocar. Só que ele vai criar uma pressão gigantesca para a temporada dele do ano que vem, porque dele vai estar com experiência e aí ele vai ter que desempenhar. E numa grande incógnita, porque o carro do ano que Ninguém vem sabe. não tem como saber o que a Audi vai fazer com esse carro. Então, esse ano, se ele não conseguir mostrar alguma coisa, se a Audi faz uma porcaria no ano que vem, a carreira dele de Fórmula 1 termina no ano que vem. Porque daí não vai ter um material para mostrar alguma coisa.
Eu tenho medo disso, assim, dos caras meio que encher a paciência e dizer, realmente... Mas aí que tá. Porque o meu nós ponto é o que podemos eles estão esperando. imaginar e esperar uma qualidade, mas é que o circo da Fórmula 1 não espera, entendeu? Eles não esperam. Tem muita gente querendo o lugar do Bortoleto, tem muita gente querendo o lugar por isso que eu digo, ele não tem o lugar arriscado pro ano que vem. Ano que vem ele vai estar na Audi e ele tá fazendo trabalho suficiente para isso. Só que ele vai ter uma cobrança muito maior ano que vem e eu não sei se ele vai ter material para responder a essa cobrança. Eu queria voltar, eu não cheguei a falar, mas eu queria voltar no lance específico do lance. Agora vamos pra quinta já, né? Quinta. Falta só mais 3 pra gente fazer a música. E aí, eu acho o Villeneuve meio falastrão, assim. Desde cara que ponderado. corria. Só um pouquinho. E ele, vocês acham Ponderado. que o Piastri errou ali? Pra mim, o Piastri não fez nada, não. cara. Ele disse que o Lando já tava na caixa de câmbio do Piastri, eu não vi nada disso, Não, em nenhum ele- momento. Na realidade ele tava, depois quando ele bateu. Sim. Ele tava, realmente. Ele tava Mas tentando ele tava no atravessar. cockpit já dentro do carro do Ele bateu, Piastri. ele O que o Piastri fez foi defender a posição com bastante energia na grande reta, antes da chicane dos campeões. Ali ele defendeu forte, mas sem sacanear nem nada. Só que o Norris já tá com a cabeça tão cheia de Piastri que aquilo ali descompensou ele totalmente. E aí ele foi para um espaço que não tinha, e até vou falar no Alonso de novo aqui, vocês vão ter que me perdoar. Mas assim, Ele já tá acostumado. não, é só porque é um bom exemplo. O Norris, ele puxa para dentro. Não tem mais espaço. O vácuo do Piastri puxa o carro dele. E mesmo ele, dá para ver na telemetria, ele tira o pé e mesmo tirando o pé ele bate. Porque o vácuo já puxou e aí foi tarde demais. Vai pegar o lance que o Alonso passou o Hülkenberg na reta anterior. O Alonso abre a asa, ele bota para passar o Hülkenberg e o Hülkenberg dá uma tiradinha de pé. Quase um break test, que é meio Que venenoso. tá autorizado desde 2021, tá autorizado. É. E aí, o Alonso, só que o Alonso percebe isso e já vem armado, sabendo que ia fazer aquilo ali. E o Alonso dá um toque no freio, em vez dele só tirar o pé, o Alonso tira o pé, dá um toque no freio, puxa pro lado, como ele tem a asa móvel, ele ainda consegue fazer a ultrapassagem. E faltou esse tipo de sabe, usar a cabeça, de se antever que pode acontecer alguma coisa. O Norris só foi, baixou o sangue no olho e ele foi para dentro do carro do Piastri, porque ele não se precaveu de acontecer alguma coisa diferente. Ele achou que o Piastri abriu espaço para ele por decreto. E não abriu. Bom, senhores, vamos chegando ao fim. Semana que vem tem corrida na Áustria, né? Red Bull Ring, casa da Red Bull, né? Acho que o nome já meio que deixa claro isso. E... Só faltou 2, não vamos conseguir a música. Exato. Faltou 2. Se tivesse mais meia hora, a gente conseguiria. Obrigado, Flávio. Valeu, Eduardo. Valeu. Obrigado também, Bernardo. Você fica agora com o Guaíba Revista aqui na sua tarde de sábado. Ótimo resto de final de semana. Tchau. Abraço. Abraço. Eu...